Saudações bactinianas, boa tarde a todos e a todas que forem chegando. É uma grande satisfação estar aqui hoje que é um dia de semana. Oi, gente. Oi, Dani, que legal te ver aqui, que bom que tu conseguiu vir. A minha mãe, Clarice, nossa convidada, uma das nossas convidadas já está aqui. Em seguidinha te chamo. Tá, aqui deu acho que uma pausadinha, mas agora acho que já voltei. Qualquer coisa me avisem. Coisas de internet. Então, gente, hoje é um dia muito especial. Entre Vozes 29. Então, só para esses minutinhos iniciais, eu sempre faço uma contextualização do que vai rolar aqui hoje no Entre Vozes. Então, quem já acompanha já sabe, mas quem está chegando por agora vai ter a oportunidade de conhecer um pouquinho mais do projeto Entre Vozes aqui do Bactin Artista, que aos finais de semana ou agora, né, como um dia de semana, um dia que a gente está aqui comemorando também juntos e juntas, eu sempre converso com alguém sobre algum assunto que nos toca, que nos move, para falar de vida, de arte, com pitadinhas bactinianas, né? A ideia é a partir desse movimento que vai fluindo, dessa interação que vai fluindo, a gente vai descobrindo juntos e juntas essas formas de relacionar o pensamento do filósofo Bakhtin nesse momento, né, justamente de interação, de troca entre nós, trazendo Bakhtin para esse campo mais próximo, né, para que ele não fique restrito à academia, à pesquisa. Então, esse momento aqui, a gente vai construindo essas possibilidades juntos e juntas. Então, hoje especificamente, na quinta-feira, dia 15 de outubro, o dia que nós comemoramos, né, oficialmente o chamado Dia do Professor, e que eu quero muito enfatizar o Dia da Professora, que é bastante importante. Depois nós vamos conversar, inclusive, sobre isso. A ideia é justamente que o Entre Vozes fosse uma homenagem, uma maneira de dedicar, né, esse projeto, né, esse dia de troca aos professores, às professoras, que são profissionais fundamentais para uma reeducação, literalmente para uma reeducação nossa social, em diversos âmbitos, para que a gente construa um mundo mais respeitoso, mais livre, né? Liberto dessas amarras, dessas feridas sociais de intolerância em relação aos outros, né? Que a gente ainda tem essa tendência, como diz Bakhtin, né, monológica, centrípeta, de nós centralizarmos as atenções em nós mesmos, né? E isso gera preconceitos, discriminações, né? Essa, como eu disse, a intolerância em relação ao outro, né? Então, aqui onde é que Bakhtin vai entrar é justamente nessa pluralidade, né? Eu coloquei ali, por exemplo, no título, de ser professora, né? Então, são diferentes modos de ser professora, de ser professor. São diversas vozes, né, de valorações sociais, de ideologias que nós movimentamos através da nossa vida, das nossas relações, e que são ricas justamente porque são heterogêneas, e a gente poder respeitar essa heterogeneidade. Mais do que respeitar, é valorizar a pluralidade que nos habita, né? Então aqui nós vamos estar hoje com duas grandes professoras, que eu tive o prazer de conhecer. Uma delas é a Clarice Fiuza, Clarice de Fátima Fiuza, que é a minha mãe, e ela é professora, foi, portanto, a minha primeira grande referência de mestra, né, no campo da vida e da educação. Então, obviamente, esse momento hoje vai ter essa carga afetiva, essa memória afetiva, porque tivemos uma caminhada juntas. Então, esse olhar professora-aluna entre nós vai estar sendo muito especial para mim, né, nesse momento, para nós duas. Aqui hoje, eu como professora também poder conversar com a minha mãe como colega,
né? Então isso é muito emocionante, eu já tô emocionada agora, gente. Tá, então assim, obrigada, Dani, obrigada, linda fala Marice, parabéns pra tia Clarice, parabéns pra todas nós, né? E foi linda, Dani também participa dessa história, depois a gente vai entrando, né, nesses detalhes. E a segunda convidada, antes, né, a minha mãe, ela mesma vai se apresentar, vai com a ideia que ela traga um pouquinho da história dela, da trajetória dela, dividindo com a gente como é que foi esse percurso, né, da aluna e da professora Clarice Fiuza, dedicou a vida inteira a, a dar aula, sala de aula, né, em diversos contextos, né, em situações bem delicadas também socialmente falando, e aí junto desse relato, obviamente a gente vai estar aqui refletindo sobre esse contexto de ensino, de educação, vindo lá de trás, né, e também pensando nesse hoje, né, as aproximações e os distanciamentos nesse sentido que a gente vai percebendo. E depois, num segundo momento, entra a Rosana Pugina, que é uma colega que eu vim a conhecer a partir do Bakhtin Artista, super parceira, também dedicada aos estudos bakhtinianos, super atuante, super engajada, né, como professora, pesquisadora, enfim, ela também vai poder contar um pouquinho mais desta vez, porque ela já participou do Entre Vozes, e desta vez ela também vai vir aqui para trocar também impressões, sensações, percepções e relatos, né, experiências da vida dela, como aluna, como professora, e aí a gente trazendo para um campo de problematização desse hoje, né, esse quadro da educação nesse momento atual que a gente está vivendo, de pandemia, enfim, para a gente falar de práticas, de trocas, experiências e de relações, né? Para que a gente possa pensar juntos também como é que a gente pode construir relações mais respeitosas, né? Mais dignas, mais afetuosas para todos nós, né? Então é isso, gente. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos. Aproveitem esses minutinhos para chamarem os amigos e as amigas a quem possa interessar essa live. Enfim, é um grande prazer, tá? Já vou chamar então Clarice Fiuza, que a conexão, né, continue aqui estável. Vão avisando se está tudo bem, se estão vendo bem, se estão ouvindo bem. Vamos ver. Para quem não sabe e porventura vem aqui, esteja acompanhando pela primeira vez, eu sempre gosto de ressaltar que o Bakhtin Artista também existe lá no YouTube, viu? Então, quem gostar, quem curtir do que a gente está fazendo aqui, não deixa de se inscrever por lá, curtir, compartilhar a programação com os amigos, as amigas. Já estou te chamando. Acho que de seguidinha, mãe, já chega para ti a professora Clarice aqui, né? Já deve estar chegando aí o convite. Dá um sinalzinho se tá aparecendo aí para ti. Vamos ver. Vou tentar de novo, tá, mãe? Fica ligadinha aí. Não sei se foi a tua conexão. Vai dando um feedback. Dani, a mim tu tá escutando bem, ouvindo bem? Se tu puder dar um feedback para eu ver se a minha parte aqui tá ok, porque às vezes pode ser de cá, né? Mas eu acho que inicialmente tá tudo tranquilo. Hum. Ah, obrigada, Dani. Tá tudo certo. Mãe, só dá uma olhadinha, tu só precisa aceitar o convite da live. Não sei, tá aparecendo alguma coisa para ti aí? Diferente disso? Quem tá por aí que vai chegando, só
Peço essa compreensão com esses minutinhos, a parte burocrática das lives, né? Em seguidinha, se Deus quiser, o universo, enfim, vai nos ajudar aqui a dar sequência. Vou tentar de novo, mas se não pedir para te convidar. Ah, agora que vai. Ok. Ah, agora sim. Ai, 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 ai. Agora sim. Olá. Oi, olá. Oi, tá me ouvindo bem? Tá me escutando bem? Vendo Eu, bem? sim, tô ouvindo bem. Sim. Ah, então perfeito. Então Ah. estamos aqui, né? Estamos separadas durante a pandemia, então, né, já tem essa carga afetiva aqui no início, que é bom matar a saudade, né, da mãe também por aqui, além da professora, né, que nos interessa aqui hoje. Então, essa é a professora Clarice Fiuza. Centraliza, por favor, ali a câmera, mãe, que eu acho que dá tudo certo. Fica um conflito, né? Se chama de mãe, se chama de professora. Olha as várias vozes aí já, né? Habitando. Com quem eu tô falando agora. Aqui no celular tá mais complicado, sabe? Tô tentando ver se eu consigo. Não entendo muito das tecnologias. Ai, pera. Já Mas vai tá dar. bom assim. Tá tudo certo assim. Vamos. Ixi, mas tava bom, né? Tava bom. Vamos tentar de novo. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo, né, Dani? Ai, gente, tem dessas coisas. Uma coisa que eu vou aproveitar enquanto estou conectando aqui novamente com a mãe, eu gostaria de colocar já no início que eu gostaria de mandar um super abraço carinhoso, afetuoso, com toda a minha gratidão a todos os professores e todas as professoras que passaram pela minha vida. É muito importante que a gente valorize, né, esses profissionais. Depois a gente vai falar mais sobre isso. Todo mundo sabe o momento que a gente está vivendo, que vem vivendo, né, dessa desvalorização, desse caos que a gente está presenciando. E é muito importante essa valorização, não só nesse dia, né, sempre. Eu sempre falo da questão das bandeiras, né? As bandeiras, às vezes, que existem, as campanhas, para mim, elas servem como uma forma só de a gente potencializar, né, o debate, né? Aproveitar a visibilidade que certos assuntos ganham nessas épocas para que a gente faça reverberar, né, esse assunto, né? Que ele ganhe um tônus, né? Então, com o dia do professor da professora não é diferente, né? Então, oi mãe, já tô vendo que tu conseguiu. Só tô fazendo assim um comentário, né? Que é uma dedicatória, uma homenagem aos professores e às professoras da minha vida que passaram pela minha vida. Não vou citar todos os nomes porque são muitos, seria injusto, talvez alguém, né, deixaria de estar aqui. Mas quero mencionar a minha primeira professora, a professora que me alfabetizou, a professora Suzana Pavan. Depois vamos falar sobre ela, né? Mas já quero mencioná-la aqui. E também o professor Hilário Bon, que é um professor que eu conheci na Universidade Católica de Pelotas. Tive o prazer de ser aluna dele durante o doutorado, mais especificamente. Oi, Rodrigo, que bom te ver aqui. Gratidão, muito, muito legal. Querido. Então, o professor Hilário, ele faleceu em 2017. Quando eu volto do doutorado em Paris, já não deu tempo de revê-lo na última vez aqui, nesta encarnação, né? Então, assim, um professor que marcou muito e permanece, né? Então, essas figuras, como elas mexem com a gente, um professor, uma professora tem esse poder de tocar fundo a nossa alma e transformar nossa vida e abrir
tantas possibilidades de ser para a gente mesmo, né? Eles nos apresentam muitas facetas de nós mesmos que a gente nem conhece muitas vezes, e eles nos guiam, né, por caminhos que nos transmitem segurança, harmonia, né? Então fica a minha gratidão a todos que contribuíram para a minha formação e ainda fazem parte da minha vida, tanto quando eu era criança, né, meu processo de alfabetização, quanto os professores lá no ensino médio, na graduação, em letras, mestrado, doutorado, agora na graduação em dança, hoje colegas, né? Então, assim, muito obrigada. Né? Então, para a gente não perder mais tempo, porque o tempo passa voando, né? Então a gente vai começar, porque a professora Clarice Fiuza tem muito para nos contar, para dividir, para trocar aqui um pouquinho de informações que dizem da história dela. Seja muito bem-vindo, então, minha mãe. Então, minha mãe, prof. Então, assim, eu quero agradecer muito a Marícia de ter tido a coragem de me convidar para uma coisa inusitada como essa, né? Porque a gente não está acostumada com essas tecnologias, a gente, assim, tem até uma... Ah, mas tem pessoas tão importantes falando, mas eu, né? Mas, enfim, eu quero agradecer, assim, a presença ali do Roger, do Rodrigo e da Dani, que a Dani, assim, além de ser, assim, da nossa família, ela foi aluna, ela acompanhou muito a nossa história pessoal e a minha profissional bem de perto, pôde enlouquecer com as minhas louquices, e me acompanhava nas loucuras, me dava maior força também, né? Então, o que eu queria dizer, assim, nesse primeiro momento? Que eu só posso comemorar esse dia porque existiram os meus alunos. Se eles não existissem, eu também não existiria. E a cada dia que eu passava da minha vida profissional, eu sempre tinha muita gratidão por isso. Desde assim, se eu tinha dinheiro para pagar a passagem, é porque eu trabalhava. E era deles, era desse trabalho que vinha tudo isso. Então, até hoje, eu sou muito grata. E tem o episódio da minha aposentadoria, porque agora eu estou aposentada, eu fiquei 32 anos numa sala de aula. O dia que eu cheguei na escola e a secretária me disse assim, ó, vai para casa que tu tá aposentado. Me deu um misto de tristeza tão grande e ao mesmo tempo, assim, porque eu estava me sentindo cansada. Nesses últimos anos eu tinha 40 horas em sala de aula com os anos iniciais. O Rodrigo sabe do que eu estou falando. Que tu entra ali e não sai mais, né? Então, para não sair mais durante 8 horas numa sala de aula, ela tem que ser muito prazerosa para os dois lados, tanto para as crianças quanto para os professores. E isso nos envolve em ser muito, precisar desafiar a nossa criatividade, sabe? E cada dia eles davam uma ferramenta nova para que tu desafiasse a tua criatividade das condições que nós tínhamos na época e que até hoje continua tendo, né? A professora, assim, principalmente os anos iniciais que eu posso me referendar, ele não tem, assim, um referencial de valorização para os processos de alfabetização que, no meu entendimento, é o básico do primeiro ao quarto ano, eles são basilares, né? Então, hoje eu, professora aposentada, comemoro a vida dos meus alunos na minha vida. Então, é isso. E 30 anos é muito difícil da gente poder trazer aqui para uma fala, né? É bem complicado, porque acaba a gente deixando de lado. Mas é uma história muito bonita, que gratifica muito. Eu nasci na zona rural, né, que a Marícia, o Rodrigo e a Dani conhecem muito bem.
naquele lugar, assim, para estudar na minha época, né, 1970, nas décadas de 70, era muito difícil. Não é como hoje, que tem o transporte escolar, né, que ajuda as crianças a não precisarem sair do seu, não precisarem sair de casa para estudar. A mãe da Dani me acompanhou muito também, a Isaura, minha prima, ela, ela acompanhou a minha saga. Ela tem também um lado para contar, né? Mas toda essa saga, ela não tirou de mim esse, essa vontade, era mais forte. Qualquer dificuldade que aparecia, o que estava em mim era mais forte. E hoje eu vendo uma colocação de uma professora, ela escreveu uma coisa que é bem isso mesmo. Ó. Ser professora é a coisa mais importante na vida de quem é professora. Então, assim, a gente entende que é verdadeiramente isso. Bom, então daí assim, lá a Dani eu acho que não deve lembrar, mas na escolinha da Serra dos Engenhos, lá onde o vento faz a curva do estado, né? A gente estudava numa escola multisseriada, que se alguém por aqui não sabe ainda, é uma sala de aula onde entram alunos que eram na minha época, e agora voltou, do primeiro ao quinto ano, que agora voltou de novo. Eles transformam as leis, mas o que é basilar eles não mexem, né? Que é a formação do professor, a, a reorganização dos espaços da escola, eles continuam da mesma forma que era, né? Então, a gente teve experiências, assim, dramáticas, né? O pai da Dani foi meu colega na escola, então a gente tem umas experiências bem tristes. Era muito distante a escola para a gente ir, era de 4, 5 quilômetros para ir a pé. Não era assim, atravessar a rua e pegar um ônibus e ir para a escola, né? Mas a gente persistia, né? Mesmo com todas as dificuldades, os nossos pais analfabetos, a maioria deles, né? Outros semi-analfabetos, mas eles queriam que a gente fosse para a escola. E então passava por ali várias pessoas. Às vezes davam aula professoras que já tinham tido estudado até o quinto ano, daí elas iam dar aula. Outras vezes vinham professores de outras das cidades, né, próximas, que a gente não, como criança, a gente não sabia como é que tinha pelos bastidores disso. Me lembro que chegou uma vez um professor, eu devia estar no segundo ano, eu acho que eu estava no segundo ano, e ele era muito, 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 muito brabo. Hoje eu vejo o perfil dele, eu acho que ele era de uma escola militar mesmo. E não sei por que cargas d'água ele foi lá para aquele lugar, né? Que hoje, vamos dizer assim, entrar na Serra dos Engenhos é desbravado. Mas naquele tempo não, era mato fechado, estrada de barro, e ele foi para lá. E a prática de ensino era assim, ó, o professor sabe e a gente escuta. Se tu entendeu o que ele diz, muito bem. Se tu não entendeu, tu tinha que ficar quieto. Tu não podia usar, perguntar ou mesmo dizer que não tinha entendido. E até de repente a gente tinha medo disso. E então tinha o dia da leitura, e eu vou contar esse fato para mostrar como foi complicado aquilo. Então tinha o livro, a gente lia, estudava aquele livro, no dia de manhã tinha que chegar e fazer a leitura desse livro, daquela lição ali. A gente ficava de pé, lá do lado dos colegas, fazia a nossa leitura e todo mundo tinha que acompanhar, porque daqui a pouco ele chamava, até aí tudo bem, porque trabalha atenção, mas a coisa era diferente. Quando ele chamou um dos guris para ler,
o guri não sabia ler. E não tinha, ele não conseguia, ele ficou de pé, mas ele não conseguia pronunciar uma só palavra do que estava escrito ali. E aquele homem começou a berrar e a sapatear, ele sapateava, e nós, todo mundo assim, num pavor, fechado dentro daquela única sala, era uma peça assim, e ele gritava e chamava pelo nome do guri, pedia que ele lesse, ele não lia, e o guri começou a tremer, e ele foi violento, ele puxou aquele menino com toda a força lá da mesa, porque eram umas classes compridas, assim, quem estudou já sabe, né, quem estudou na pedagogia, a gente na pesquisa em pedagogia, tu estuda os espaços escolares, os espaços físicos das escolas, e ele puxou o guri, rasgou todo o livro do guri, e o menino caiu, bateu com a cabeça na quina da mesa da outra classe, cabia 4 pessoas na mesma. E eles eram 3 irmãos. Naquele momento, as crianças levantaram e foram embora, os 3 irmãos. E a gente ficou ali aguentando até o meio-dia, aquele pavor. Então, daqui a pouco esse homem foi embora, claro, se criou uma situação muito terrível, ele teve que ir embora, ele foi convidado a se retirar, certo, da escola. Mas, ao mesmo tempo, aconteceu uma coisa tão linda que ele fez. A gente ia para a escola de manhã, porque levantava muito cedo depois de tratar os bichos e trazer água para as mães, para dentro de casa, que não tinha água encanada, não tinha nada, a gente tinha que dar conta e ir embora para a escola. Ele armou-se um temporal durante a manhã e na hora que a gente saiu da escola, aquele temporal ia cair, não tinha jeito e ninguém ia chegar em casa antes. E dele raio, trovão, e a gente morrendo de medo, ele nos recolheu na casa dele, todos nós. Ele e a esposa dele fizeram uma panelada, acho que era uma sopa, sei lá o que era, mas a gente comeu ao meio-dia, e depois que passou tudo, a gente foi embora. Então tinha uma contradição dentro dele. Ao mesmo que ele tinha um espaço humano, ele tinha que dar conta de um poder militar que ele tinha dentro da sala de aula. Hoje eu entendo mais ou menos isso. Lá dentro ele tinha que dar conta de uma voz militar de comando. Ali ele mandava. E tinha que ser como ele queria. Fora dali, ele tinha uma voz humanizada. Mas ele foi embora. Aí veio uma outra professora, muito querida, ela ficou todo o ano, um amor. Ela era de lá mesmo, da Serra, dali daquelas redondezas. E ela, no final do ano, daí eu já ia para o 3º ano, eu acho. Ela foi quando começou o ano, a professora morreu. Aí foi muito triste. Ela tinha um bebê, sabe, um gurizinho de uns 2, 3 anos. E a gente ficou sem a professora, que era um amor pra gente. E daí veio outro processo, mais professoras. Daí entrou uma professora que acabou ficando minha tia, né? Casou com o irmão do meu pai. Coitada dela, né? Mas eu fui conhecer a casa da professora, e isso para mim foi encantador, né? A professora tinha uma penteadeira assim, cheia de maquiagem, perfume e as roupas. Eu vou ser professora, eu quero também estar assim, porque professor naquela época, ele tinha uma visibilidade social diferenciada e o valor era um outro também. Tanto é que eu, passando um pouco para frente, quando eu fui fazer minha faculdade, eu paguei com salário de professora. Coisa que jamais hoje uma professora poderia sustentar um filho numa faculdade particular. Porque nós, povo, a gente estuda em faculdade particular. Então, ela vinha aquilo tudo, né? E me encantava a sala de aula. Eu tinha sonhos, assim, era impressionante. E a dificuldade de sair de casa. Mas daí teve várias pessoas que
se organizaram e me ajudaram a convencer o meu pai. E foi numa uma manhã de dezembro, a gente estava na fila para entrar para a sala, se fazia fila. O meu pai me chamou. Mas para isso, uma outra professora veio e, e trouxe uma relação mais humanizada. Ela dava valor para a arte, ela dava valor para a escrita. Ela, como é que assim, não mostrava os dentes, mas a gente sabia que por dentro ela ria conosco, até das brincadeiras do Jorge Silvio. Ela chamava Jorge Silvio. Jorge Silvio para. Então, o Jorge Silvio era assim, nossa, muito legal. E então, assim, ela ensinava a nós, ensinou que existia a bola para as meninas brincar também, que a gente não brincava só de casinha. Ela ensinou práticas de jogos com bola com nós. E foi, assim, encantador. Daí como ela era bem tradicionalista, o marido dela era, ela nos ensinou dança gaúcha, a gente fez apresentação, a gente aprendeu poesia, a gente interpretava texto, a gente lia, fazia leituras, assim, dos poetas, Casimiro de Abreu, assim, coisas que isso me trouxe, assim, que eu gosto muito do português, da parte, assim, do texto. Isso me encantava. E mesmo quando não ia ninguém na escola, porque chovia muito, estava eu lá. Eu acho que elas queriam era me matar, porque ia só eu. Quando elas viam, estava eu chegando com o chinelinho embaixo do braço, toda encharcada. Mas eu queria, daí aquele dia a sala era minha, os livros delas eram meus, a professora era só minha. Bom, então nessa manhã de dezembro, meu pai me levou para fazer o tal exame de admissão ao ginásio. Quem é da pedagogia, quem é do magistério, sabe bem que a gente fazia, ao sair, concluir o 5º ano primário, a gente fazia, como era uma espécie de um vestibular para poder frequentar o ginásio. O ginásio seria como hoje o ensino, a parte do ensino fundamental, que é do 8º, como é que é? Agora estou perdida, do 5º ao 8º ano, entendeu? Aí, porque depois do 8º ano a gente vai para o ensino médio. Naquele tempo era o 2º grau, chamava 2º grau. E então eu fui fazer esse exame de admissão lá na cidade, chama Espumoso, para quem, se alguém está aí, não, só para se referenciar. Foi eu e mais uns 4 de lá. Me lembro assim que numa caminhonete, nós atrás, motorista e o meu pai na frente e a gente atrás da caminhonete para ir fazer a inscrição. Tá. A gente se inscreveu, a gente fez o exame de admissão, daí não era só nós, era um montão de gente. E eram vagas, como vestibular mesmo. Quem tinha a melhor vaga, a melhor nota, era classificado para entrar, e os outros mesmo que tivessem notas boas, era classificatório. Então, eu passei para isso. E aí, a única escola hoje, ela não é mais isso, ela se tornou uma cooperativa, essa escola. Ela era uma escola particular, já era tendenciosa, sabe? Se oferece, mas só vai quem pode pagar, entendeu? Uhum. Então já tinha ali o filtro. Tu não vai ficar aqui porque tu não pode pagar. E eram os filhinhos de papai. E aí nessa época, claro, políticos fizeram uma promoção assim com bolsa de estudo. E daí, para ganhar a bolsa também era classificatório. E eu dizia assim, meu Deus, eu tenho que passar nesse treco. Imagina se eu passei ali, não vou passar aqui. E o meu problema era matemática, porque as professoras não sabiam da aula de matemática lá no ensino, lá no 1º ano, no 2º ano. A gente não aprendia a construção do número. A gente não tinha isso construído e elas queriam dar uma conta para a gente fazer. Todo dia eu ficava de castigo virada para a parede. Todo dia.
E a menos quando o meu irmão fazia para mim, quando ele queria, né? Meu irmão era bom em matemática. E aí tá, nesse concurso para bolsa, eu tirei o primeiro lugar. E eu ganhei para concluir todo o ensino ginasial. Daí entrou o ano de 71, isso foi em 71 já teve a reforma do ensino, e daí passou primeiro para ginásio, né? E eu concluí esse tempo todo ali na cidade de Espumoso. Eu morava numa casa que eu trabalhava muito para poder ter um lugar para morar. Meu pai não podia pagar um lugar para eu ficar. E daí alguém conseguiu que eu ficasse. Eu fiquei nessa casa durante 10 anos, porque ali daí eu limpava, eu cozinhava, eu lavava, eu costurava, eu passava, era tudo. E era tanque, não era máquina de lavar roupa, era lavar roupa no tanque. E daí, assim, eu estudava botando meu caderninho do lado de um balde, do lado no chão. Eu lia e ficava matutando, né? E assim foi bem encantador, né? Bem encantador. As minhas esperanças todas jogadas ali. E, e depois eu fui me envolvendo com a cidade, assim. A gente tinha técnicas domésticas na época. E, e daí as meninas aprendiam a bordar, pintar tecido. As meninas aprendiam a fazer a puericultura, que era como cuidar de nenê. A gente aprendia, daí tinha os álbuns, né? Daí aprendia culinária e tudo na prática. Então, o que eu fazia? Como as minhas colegas ricas não queriam fazer tricô nem crochê, eu fazia para mim, para elas e cobrava. Eu já tinha um dinheirinho, daí eu comprava as minhas linhas, né? Os meus. E aí eu passei a ter, assim, desenvolver com isso bastante, desenhar. Comecei a desenhar bem, muito bem até. Aí as lojas já começaram a me pedir para eu fazer vitrine de lojas. E eu ganhei um troquinho com isso. E daí eu tinha uma moça que era professora de pintura, arte em tela, pintura a óleo. Eu me atraquei, fui. Daí eu fazia, daí as mulheres compravam as telas para mim e me davam o material e eu pintava para elas. E sempre isso ficou guardado, depois que a vida andou, isso ficou guardado. E eu fui fazer o magistério na cidade do lado, que a Dani sabe, ali em Tapera. Eu fiz, foram 4 anos e meio. Eu fiz o magistério ali. Fiz o meu estágio supervisionado de 6 meses na comunidade de Teotônia, que é pertencente a Tapera. Até, assim, tem uma experiência lindíssima que o Facebook trouxe. Um dia apareceu um homem, né? Me ligou e me perguntou se eu era a professora Clarice. Eu disse, sim, sou a professora Clarice. Você lembra, assim, lá na Teotônia, em 78? Claro que eu me lembro, foi o meu estágio. Bom, foi um encantamento. Até hoje, e acredita, o dia que eu terminei o estágio, como a gente não tinha recursos financeiros para comprar coisas, eu comprei uma cartolina e eu sempre gosto muito de borboletas. Aí eu fiz borboletas para cada um deles num cartãozinho. O guri ainda tem isso. Acredita? Acredito. E daí eu dei livrinhos que eu tinha, que eram meus, eu dei para eles. Ele tem o que eu dei ainda. E então, assim, é uma coisa muito linda. Porque se tu, como professor, não faz com esse sentimento no teu olhar, que ele sinta no teu olhar confiança, que ele pode se entregar naquilo que eles, nos saberes deles e nas dúvidas deles, a gente está roubado, a gente só é um técnico na educação, né? Fazer esse olhar para o outro, né? Que atravesse o outro, né? Mas o porquê, isso é o que fica, isso é o que ficou.
E aí eu terminei esse magistério. Só queria fazer Deve. um parênteses aí, né? Que é bem o que a gente estava falando no início, né? Que eu também falei o quanto pode permanecer na gente, né? Isso é justamente um exemplo, É, né? Olha quantos anos se passaram e aquela lembrança, que não é só uma imagina. lembrança. Hoje ela é uma lembrança, mas É. ela tem Uhum. um sentido muito forte, muito potente, Aham. né? Porque é algo É, que marca uma vida muitas vezes, é, né? é. Um, tu sair de um ambiente hostil, frio, para alcançar um pátio, né, que traz toda uma acolhida, uma forma diferente de ver o mundo, pensando nos passeios, né? Depois eu sei que tu vai entrar nisso, né? Uhum. Esse sair daquele ambiente tradicional, né, dito normativo, né, das quatro paredes lá da sala de Uhum. aula e a gente ganhar essa liberdade é algo que também, né, é um outro exemplo de como isso repercute na vida, né, Ah, de sim, a sim, gente sim. Certeza. perceber como essas relações podem ser construídas e muitas vezes de possibilidades É, que a gente vai descobrindo é, ali naquele momento, né? é. Quantos Uhum. alunos, né, não têm acesso, por exemplo, a cinema, a teatro, Uhum. a essa cultura que nós, hoje, É, da dita classe média, temos, e que somos privilegiados hoje de ter esse acesso, quantos não têm e é, saem pela primeira vez e têm esse acesso, e o quanto é. isso modifica totalmente pode Uhum. modificar totalmente a vida de uma pessoa, né? É isso aí. Então, É daí tem isso. o que assim, sempre me causava estranheza na minha vivência que eu nas escolas, na sala de aula, com as colegas principalmente, era um terror, porque eu disse assim, poxa, eu ficava pensando assim, ó, como é que eu posso autorizar uma pessoa a dizer como é que eu tenho que fazer se ela não se molhou nas minhas águas? Então eu não posso, e a mesma coisa ao contrário. Eu não poderia dizer para elas não estavam naquele ponto, mas elas também não poderiam também querer que o normal fosse daquele jeito. E quando eu fiz vestibular, daí em seguida eu, eu fui contratada na cidade, no município de Espumoso, e eu fui dar aula na escola multisseriada, que a Dani sabe, lá na Terezinha. A Dani sabe onde é que é. Tu não. A Marisa não sabe, mas a Dani sabe. Que é bem na frente da casa onde mora a avó da Dani. E ali, então a escola multisseriada, se alguém está por aqui e não sabe, é aquela que todos os alunos estão na mesma sala de aula, do primeiro ao quarto ano. E ali, quando eu entrei, já era primeira série, segunda série. Primeira, segunda, terceira e quarta série. E, e eles. E daí o que que assim, essa professora, ela, além dela ser a professora, ela tem que ser a merendeira, ela tem que ser a secretária, ela tem que ser aquela pessoa que limpa. Então, e a merenda, quem está aí e está na área sabe que é um processo complexo. Tu tem que fazer o mapa da merenda, tu tem que fazer o cardápio. Então, assim, tudo isso passava por essa mão. E eu morava, daí eu fui morar esse ano todo lá na casa dos meus pais, que era bem longinho dali para ir a pé, né, Dani? Aí, mas eu ia todo dia de manhã, pegava a minha mochila e lá se ia, ficava o dia todo. Aí era a coisa mais linda, a coisa mais amada do mundo, aquelas crianças que a gente tem paixão um pelo outro até hoje. Quando se encontra, eles são avós e eu não. E, e eles levavam assim, a gente combinava, eles, fogão a lenha, né? Não era fogão a gás. Tinha que fazer fogo. A primeira coisa era fazer fogo para fazer a merenda. E eles traziam, cada um deles levava uma ou duas lasquinhas, porque eles também moravam longe da escola.
Ah, e o Paulo, meu primo, tio da Dani, um amor, a Vera, os amor, todos eles vinham com a lasquinha. Daí a gente fazia junto o cardápio. Aquilo se transformava em texto, aquilo se transformava em palavras, né? Então a gente reunia tudo e, e eles traziam, daí a gente elaborava o cardápio. Ah, mas eu posso levar cebola, eu posso levar temperinho. E eles levavam para a gente enriquecer a proteína de soja, que era a base da alimentação escolar naquela época. Se for falar disso, vai ser outra live, se for falar da história da merenda na escola, que começou lá em Deixamos 55. pé. Em 1955 começou isso, o programa da alimentação escolar. E nesse tempo não era assim que o Rodrigo administra a escola, ele sabe, é diferente. Naquele tempo era assim, as secretarias de educação compravam a merenda de acordo com o informativo do número de alunos para cada escola, e daí vinha as caixas das merendas. E ali vinha uma sugestão de cardápio junto, mas a gente já recebia a merenda lá. Aí as crianças ajudavam a lavar canequinha de alumínio, aquilo brilhava, cada um tinha a sua, e cada um tinha. Eu montei preguinho com os nominhos deles, era tudo muito lindo. E acabou que na comunidade lá, que é onde eu nasci, eu fui promover batizado, eu promovi catequese, que é os sábados, eu fazia catequese, fazia festas, né? Então, assim, e tudo isso um sentimento, que tudo isso convergia para eles, qualificava a vida deles, né? Não tinha muito a possibilidade de a gente estar saindo ali. Mas à medida que dava ali nas redondezas, explorar, né, a nossa história. A escola era do lado do cemitério, então de vez em quando a gente ia lá olhar, essas coisas assim, de vez em quando, ensinar eles a brincar, porque eles trabalhavam na roça, eles eram pequenos e iam para a roça, tinham uns com vida muito difícil. E daí eu brincava com eles, eu jogava bolita, eles traziam as coisas de casa. Até teve uma mãe que uma vez disse assim, não sei por que que o Renato chega todo dia em casa com a calça tudo suja no joelho. Eu fiquei quieta, claro, ele se ajoelhava, né, para se apoiar no chão, para jogar a bolita. Daí um dia ela passou ali de fusquinha e disse, ah, sem vergonha, é tu que tá jogando, ensinando eles a se sujar. Porque eu estava jogando bolita com eles. Eles me ensinavam. E depois disso, eu fui embora, morar em Ijuí, e foi daí um outro momento bem complicado. E eu ganhei minha primeira escola estadual na cidade de Juricaba. Ali eu ganhei um contrato para trabalhar com a quarta série. E nesse meio tempo, eu fui dar aula particular para um gurizinho que tinha problemas gravíssimos. Ele teve uma febre convulsiva, ele não andou, não falou, a criança não. Mas quando eu conheci o André, ele a família conseguiu com que ele andasse, falasse. Para resumir, assim, não contar toda a história, esse casal, né, ele era um advogado e ela era odontóloga, lá em Juricaba, eles fundaram uma escola para crianças com necessidades especiais. Eu fui a primeira professora dessa escola, foi muito gratificante, um aprendizado lindo, porque reuniam crianças que vinham, que nem diz a música, do fundo da grota, onde ninguém vê, que tinham crianças que eram síndrome de Down, elas vinham com cegueira, como é que a gente chama a palavra? Cegas, literalmente cegas, audição, autistas. Então, assim, foi um trabalho riquíssimo, de uma troca maravilhosa que eu fazia com os médicos do André, aqui de Porto Alegre. Eles me assessoravam. E até quem era a psicóloga dessa escolinha era a irmã do Tavinho, amigo do teu pai, Marisa. Era a irmã do Tavinho, que era psicóloga. Então foi um trabalho belíssimo. Depois eu saí de Juricaba e fui morar na cidade de Juí e fui para uma outra escola
muito seriada também, lá no Cafundó também, que ficava entre a Ijuí e Chiapeta. Também foi uma experiência bem rica, porque quem é que me dava essa riqueza? Eram eles. Nossa, a gente tem o olhar deles, é impressionante isso. E, cada fim de ano, uma peninha de deixar, uma vontade de passar junto com eles para outra série quando eu fui para a cidade. Depois eu fui dar aula na cidade, em Ijuí, e eu estudava de noite e dava aula de manhã. Estava de manhã e trabalhei numa escola de periferia de Ijuí. E nesse meio tempo fui convidada para dar aula numa escola particular, Sagrado Coração de Jesus, lá em Ijuí. E era uma outra realidade, sabe? Aquelas crianças viajavam e quer dizer, eu aprendi com eles, porque eu ia, a escola promovia esses lugares, ia para Santa Maria, para o zoológico, para o planetário em Santa Maria, a gente via para Porto Alegre, só descia ali no zoológico e voltava, a gente via para as ruínas, então era era uma outra, né? E era bom porque aquilo que eu aprendia lá, eu levava para os meus lá da vila. Uhum. Então, assim. Nessa escola, tu já tinha passado a tua formatura lá na Unijuí, em pedagogia. Não, eu estava Ainda fazendo. não, isso tudo anterior ainda. Isso, eu estava junto Uhum. fazendo. E aí, eu trabalhei nessa escola particular já no último ano da faculdade. Eu já estava grávida de ti. E aí tu já andava borboleteando comigo. E daí, o estágio eu fiz na escola das freiras, que era essa Sagrado Coração de Jesus. Eu fiz com as professoras do curso magistério. Era curso normal. E a estágio da orientação educacional eu fiz na escola do Estado. Uhum. E esse estágio na escola das freiras me qualificou para ser professora de didática da educação e para ser professora de psicologia da educação. Né? Então, se eu quisesse, eu poderia me inscrever para dar aula de didática, mas como essas matérias hoje cada vez mais menos, como diziam as crianças, eu fiquei meio à margem. Mas é que daí eu me dediquei muito para o trabalho do primeiro ao quarto ano. Me entreguei de corpo e alma. Fui orientadora educacional na escola Emílio Massot, eu fui orientadora educacional na escola José do Patrocínio, aqui em Porto Alegre, que é lá na Restinga Velha. Então, assim, foram experiências múltiplas. E vim para Porto Alegre depois, quando tu já estava com 3 aninhos. Mas, voltando lá, né, eu me formei em 84, quando a Marice nasceu. Marice nasceu em fevereiro, a minha formatura foi em março. Então, ali começou já a Marice tendo que se desdobrar para a sala de aula. Não no primeiro ano, porque foi um ano muito difícil, assim, a Marice foi prematura, então foi um ano bem exigente, assim, para quem era mãe de primeira viagem. Mas passou. Tá aí a Marice, né? Então, a vida me forçou a vir para. Aí lá em Juí eu era bem militante no sindicato, dos professores. Nossa, o povo queria ver, eu não queria nem me enxergar, porque eu era combativa, sabe assim? Combativa no sentido assim de que tu te posicionar diante de uma realidade que não que desprestigia o papel de um profissional que é tão importante para o mundo, né? A gente vinha para as assembleias, a gente era grevista, a gente fazia horrores. E aí, numa das assembleias de Porto Alegre, tive uma peleia com as minhas colegas, porque a escola, só para vocês verem,
escola de primeira a quarta série, tinha assim, ó, a professora titular, que era, no caso, eu, sala professora da quarta série. Mas eles tinham educação física e tinha que ser um professor de educação física. Eles tinham aula de música, era um professor de música. Eles tinham religião também, e tinha que ser alguém que não era professora. Então, assim, qualificava um pouco mais. Se eu sou professora de educação física, eu sei o que a minha criança precisa, né? Então, o que aconteceu numa das greves, que o governo fez uma proposta, acho que era, não sei se era o Pedro Simão, o Jair Soares, não me lembro qual deles, ele, assim, que a gente passaria não ganhar um salário inteiro, não dar aumento, mas ele daria gratificação de unidocência. E eu disse, não, uma gratificação eles tiram a hora que eles quiserem, tem que batalhar pelo salário. Que aumente esse valor, que seja os 500 pila, mas que seja lá de salário. Ah, não, quando a gente chegou aqui, 17 mil pessoas levantaram o bracinho lá e ganhou a gratificação de unidocência, que é isso que a gente tem dentro do nosso contra-cheque hoje. E ainda tem, os que chegarem depois não vão ter, porque estão terminando com o plano de carreira e aquilo não fica. O que aconteceu? Ah, tu ganha gratificação de unidocência, não tem mais professor de educação física, não tem mais professor de música, não tem mais nada, agora tu te vira. E então desqualificou bastante, pelo menos lá no interior, e Juí era, e eu acho que acredito que seja um município bem engajado assim na produção de conhecimento, né? E daí, nesse meio tempo que a vida se desdobrou, eu vim morar em Porto Alegre. Vim morar numa Mãe, rua. Hã? vou só fazer a pausa porque a gente tem 3 minutos. Eu vou Meu sugerir a Deus. gente passa voando, né? Então eu vou quem já está acostumado, já vem aqui no Bactin, sabe que a Aham. gente tem esse momento da nossa dobradinha, né? Que a gente segue conversando e depois eu também vou chamar a Rosana. Mas aí tu ainda segue com a gente Sim, eu mais tenho um que contar as tempinho pra histórias de gente. Porto Sim, Alegre. sim. Aí a gente dá esse foco, né? A partir ali, eu acho que também dessa caminhada tua em Porto Alegre, das vanguardas e tudo Eu quero mais. entrar aí na. Tá, Para a gente já deixar combinado aqui que a gente é só o tempo de eu encerrar e a gente já retorna, tá? Eu só vou tá bom, disponibilizar a live e aí a gente consegue falar com mais tranquilidade também. A gente tem mais um tá bem, tempo. tá bem. E chamem quem tiver interesse de participar, aproveitem esse intervalinho, tomem uma aguinha, vão no banheiro, né? Dão uma Tá, respirada, que a gente volta para refletir sobre isso. Anotei algumas coisas aqui também do que tu falou, porque a partir da história, né, das experiências de uma pessoa, a gente também traz um universo todo para a gente problematizar também, né? Refletir, por exemplo, essas críticas, né? Uhum. Desse sistema, por exemplo. Então a gente vai Aham, continuar aham, falando sobre isso. aham. E se puderem, quem puder, né, segue com a gente para a gente continuar interagindo e ouvindo histórias, né? Que hoje é um dia dedicado para essa escuta. É uma espécie de contação de histórias, né? E nessa experiência a gente ir trocando também os Uhum. nossos olhares, os nossos Aham. sentimentos em relação a tudo isso. Então, para quem não sabe, a Tá, Clarice Fius é a minha mãe. É um prazer estar assim apresentando ela aqui, né, visualmente também para vocês, né? Estou muito feliz, é bem emocionante esse momento, né? Hoje eu sendo professora, também colega, como eu falei, e a gente segue. aham. Tá bom, gente? Muito Tá. obrigada, Dani, Rodrigo Dani, Andrade que prof. entrou, Dani, prof. Líria, Rodrigo. a Rô. Um beijo grande e todo mundo que está surgindo aqui, que vai vir ainda. Até loguinho, só vou disponibilizar e a gente volta. Tá VaptVupt. bom, tá Tá bom. certo, gente? Convidem mais amigos e amigas para virem aqui discutir com a gente. Dialogar, prefiro. Tá bom, gente? Grande beijo.